intensidade e amor incondicional. É assim que a Fiel vive o Corinthians. Muito mais que os 90 minutos do jogo, os 35 milhões de corintianos espalhados pelo mundo doam as suas vidas pelo Corinthians. Aqui, a loucura transcende o jogo. E para mim, o jogo tem que ser vivido exatamente como a Fiel gosta. Emoção, raça, intensidade e coragem. O meu coração já pulsa no mesmo ritmo da Fiel na arquibancada. Estou pronto. Isso é corintianismo. Agora vai começar a loucura. Vai, Corinthians! Fala, meu fiel torcida, estamos de volta aqui no nosso canal para trazer mais notícias e informações do Coringão, que segue aí ao comando de um novo técnico, Fernando Diniz. Já deixe seu like aí, seu comentário aqui abaixo, o que vocês acharam da chegada do Diniz no Corinthians e o que vocês esperam do trabalho dele, rapaziada. Então, vamos acompanhar aqui as últimas notícias. Gustavinho, bom dia Lívia, bom dia a todos que acompanham o programa. Fernando Diniz, novo técnico do Corinthians e já com data de apresentação, horário de apresentação marcados, né? Hoje às 2h30 da tarde, Fernando Diniz vai falar aí pela primeira vez com a imprensa, com a torcida, como treinador do Corinthians. Ele que chega com contrato até o fim dessa temporada de 2026 e chega acompanhado do auxiliar Léo Porto, também do preparador físico Wagner Bertelli. O Fernando Diniz vem de um trabalho recente no Vasco, um trabalho que durou praticamente um ano, teve ali cerca de 40% de aproveitamento, os números não são tão chamativos assim, são 56 partidas com 17 vitórias, 16 empates e 23 derrotas pela equipe cruzmaltina. Aí se destaca a permanência da equipe na Série A, que era um objetivo na chegada dele em março do ano passado, e também o vice-campeonato da Copa do Brasil, justamente contra o Corinthians de Dorival Júnior na época no Maracanã. Fernando Diniz que também está voltando ao Corinthians depois de 28 anos, né? Ele trabalhou no time como jogador, foi atacante do Timão entre 97 e 98, na época fez 50 partidas pelo clube, marcou 2 gols, ele que era atacante e conquistou o Campeonato Paulista de 97, agora retorna ao Parque São Jorge e já tem data de estreia marcada nesta quinta-feira contra o Platense na Argentina, pela estreia da Libertadores. Fernando Diniz vai fazer o primeiro jogo dele, depois tem nada mais nada menos do que um clássico, o derby contra o Palmeiras no domingo na Arena Corinthians, diante da torcida alvinegra. O primeiro treino também já está marcado hoje de manhã. Fernando Diniz vai conhecer o elenco alvinegro, que inclusive foi bastante cobrado pela torcida ontem por causa da má fase do time. Já são 9 jogos sem vencer, já é o terceiro encontro de líderes da organizada com o elenco em um intervalo de apenas um mês, e esse último encontro que aconteceu ontem um pouco mais ríspido, um tom um pouco acima, algumas cobranças, tom de ameaça, exigindo vitória, exigindo uma reação, principalmente uma vitória no derby de domingo. Então é nesse cenário conturbado que Fernando Diniz chega para ser o novo técnico do Timão. Volto com vocês. Boa, a gente vai seguir falando sobre Diniz porque tem a apresentação dele no Corinthians, tem treino, tem Libertadores, já tem derby no final de semana. Gustavinho, no vídeo de apresentação, o Diniz falou sobre a intensidade dele e nós sabemos o quanto ele é intenso na beira do campo, muitas vezes gera até algumas críticas em relação a ele. A Fiel também é muito intensa. Intensidade a gente não tem visto mesmo em campo com esse time do Corinthians. É verdade, né? O Corinthians tem sofrido aí para tentar buscar resultados, não consegue, são 9 jogos sem vitória, a situação está muito complicada e até por isso que a diretoria agiu e resolveu trazer o Fernando Diniz. Agora, a gente precisa entender se o estilo de jogo do Fernando Diniz vai casar com esse time do Corinthians. É um cara que ele morre abraçado com as convicções que ele tem, ele gosta do... Imagine poder criar o que quiser. Time para frente, joga atacando muito. Agora, precisa ver se o Corinthians vai ter condição de absorver as ideias do Fernando Diniz. Fernando Diniz que chega, Lívia, com um contrato até o final de 2026, até dezembro de 2026. E olha, ele e a comissão técnica vão custar aí aos cofres do Corinthians 2 milhões de reais. Tá bom para você?
Para mim tá ótimo se fosse na minha conta entrando, né? Mas para ser esse dinheiro não tem. Você falou Na sobre nossa, característica né? Na do nossa. Diniz. DNA do Corinthians é um bom sistema defensivo. 1-0 tá lindo, é goleado. O Corinthians vai assim. O Diniz é um time muito intenso e que costuma se defender mal. Sim. Time do Diniz. Então, vamos ver, os trabalhos começam hoje lá no CT Joaquim Grava. E foi lá, ô Gustavinho, que o elenco do Corinthians tomou um apavoro de alguns membros da torcida organizada. Torcida essa que há dias atrás estava lá do lado de dentro se reunindo com o Dorival e se reunindo com o elenco. Aí fica difícil defender diretoria e você aplaudir um negócio desse como nós vimos, né? É uma situação complicada, né? Porque eu, particularmente, eu não compactuo, eu não gosto, por exemplo, que a direção do clube abra as portas, né, do centro de treinamento para a torcida entrar lá dentro, para ir conversar com o jogador. Eu acho que quem tem que conversar com os jogadores é o presidente, é a diretoria de futebol, é a comissão técnica, né? E aí, olha só o que aconteceu, Lívia. Na saída, torcedores organizados do Corinthians foram lá cobrar. E ó, vamos escutar um pouquinho aí, ó. Tem uns pis aí no meio, porque não dá nem para legendar. Mas olha aí a cobrança em cima dos jogadores. Toda vez eu uma palhaçada. Toda hora o técnico licença do caralho, tá o time, mano. Rapaz, alô, Xará. Acabou as ideias com vocês, hein, mano? Acabou as ideias, mano. Então fala, mano, que tu falaram qual que é as ideias. Vocês derrubaram o técnico, rapaz. Que técnico vocês querem, irmão? Qual técnico vocês querem? É isso, tá vendo? O negócio tá quente lá e aí precisa entender também se o Fernando Diniz vai ter tempo, né? Pelo que a gente tem de informação, a principal torcida organizada do Corinthians deu o aval para que o Fernando Diniz fosse contratado. Agora vamos ver se ele vai render com esse time dentro de campo. Eu ainda fico na curiosidade e na expectativa de como vai ser a postura do Diniz do lado de fora. Esse elenco do Corinthians vai aceitar aqueles momentos de explosões do Fernando Diniz, que briga, que xinga, que ao mesmo tempo que ele é explosivo, esse cara que briga, ele é aquele cara acolhedor, Sim. que melhora o atleta e melhora o homem. Ele trabalha, né? O CPF e o CNPJ do atleta, ele costuma abraçar como um todo. A ver, a gente reforça, ele vai ter coletiva de imprensa hoje, já treina, porque ele já viaja com o Corinthians tem pela frente aí um grande desafio, que é a Libertadores, que o Diniz perdeu essa vaga, né, da Libertadores, porque ele estava no Vasco, Exatamente. Na final da Copa do Brasil. O Vasco perde a final da Libertadores. Para o Corinthians, justamente. A final da Copa do Brasil para o Corinthians, para ir para a Libertadores, e lá está o Fernando Diniz. Mas olha, nós vamos falar muito ainda sobre Corinthians aqui, mas